Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme, O Treinador Mortal. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. O filme começa com Melissa muito assustada enquanto ouve barulhos na sua sala, e assim que a jovem vai até o local, ela acaba levando um susto do seu namorado. Bastante empolgada, Melissa revela que preparou um bolo, mas quando Carter pergunta o que eles estão comemorando, ela fica muito magoada, já que é o aniversário de 5 anos de namoro deles. Ao perceber que ela ficou chateada, Carter rapidamente a acalma dizendo que estava apenas brincando, e para provar que está falando a verdade, ele mostra uma caixinha de anel, fazendo com que Melissa fique muito animada achando que será pedida em casamento. No entanto, quando Melissa descobre que dentro da caixinha tem apenas uma pedra, ela novamente não consegue esconder a sua decepção. Sem entender o motivo da tristeza da namorada, Carter comenta que trouxe uma pedra dos Alpes porque um dia irá levá-la para escalar as montanhas com ele, e ao ouvir isso, Melissa fica muito indignada, já que ela percebe que ele se esqueceu que ela tem muito medo de altura. Em seguida, Carter pergunta por que ela continua triste, e bastante determinada, Melissa responde que está cansada de ficar fazendo de tudo para agradá-lo, e depois de ressaltar que ele nunca demonstra que se importa com os seus sentimentos, ela declara que está tudo terminado entre eles. Uma semana depois, descobrimos que a melhor amiga de Melissa está tentando ajudá-la a superar o término, já que ela continua muito deprimida. Em seguida, as duas começam a ver um álbum de fotos, e assim que Melissa encontra um bilhete em formato de coração, ela percebe que não faz ideia de quem lhe mandou. Ao ouvir isso, Leslie comenta que deve ter sido um dos vários caras que são afim dela, e em seguida, ela convida a amiga para se matricular na sua academia, ressaltando que isso irá ajudá-la a reconquistar a sua autoestima. Algum tempo depois, vemos as duas chegando na academia, e assim que Melissa começa a se exercitar, um homem aparece perguntando se ela precisa de ajuda. Ao perceber que ela está assustada, Trey se apresenta dizendo que trabalha como personal trainer, ressaltando que lhe informaram que era o primeiro dia dela na academia. Em seguida, ele pergunta se ela tem interesse em ter uma aula grátis, e assim que ela concorda, vemos os dois fazendo um tour pelo local. Ele então pergunta o motivo de ela ter decidido se matricular na academia, e um pouco constrangida, Melissa comenta que saiu de um relacionamento longo recentemente, e que a sua melhor amiga insistiu que seria uma boa ideia para superar o término. Depois da aula, descobrimos que Melissa resolveu contratá-lo, e assim que ela apresenta o personal para sua melhor amiga, Leslie comenta que ele parece muito familiar. Algum tempo depois, Melissa está trabalhando na sua galeria quando um cliente entra no local demonstrando interesse em um quadro, e quando ela se aproxima dele para falar um pouco sobre o artista que pintou, Ada não perde tempo e começa a flertar com ela. No dia seguinte, Trey avisa para Melissa que precisa tirar algumas fotos dela, e ao ressaltar que é apenas para acompanhar o seu progresso, ela fica um pouco constrangida, mas acaba concordando. Em seguida, ele começa a ensinar Melissa a fazer alguns exercícios, e logo percebemos que ela vai ficando cada vez mais encantada com o jeito carinhoso do seu personal. Algum tempo depois, Trey presenteia Melissa com um smartwatch, e ao ressaltar que através dele ela poderá acompanhar os seus batimentos cardíacos e controlar as calorias, ela fica muito encantada. Ele então comenta que pode sincronizar o relógio com o celular dela, e sem perder tempo, ela entrega o aparelho para o personal, enquanto continua muito encantada por ele. No entanto, logo descobrimos que Trey está sincronizando o relógio com o celular dele, e assim que Melissa aparece de surpresa, ele até fica nervoso, mas rapidamente disfarça e devolve o celular para a jovem. Ao encontrar Melissa na academia, Leslie aponta para um cara bonito e tenta aconselhar a amiga a chamá-lo para sair, e enquanto Trey observa toda a conversa delas, percebemos que ele está muito incomodado. No entanto, quando Melissa insiste que não quer sair com ninguém, ressaltando que está apenas focada em seus exercícios, o personal fica animado e rapidamente a parabeniza por isso. Durante a noite, vemos Trey em sua casa preparando seu jantar, mas nesse mesmo momento, descobrimos que ele está usando o aplicativo para monitorar os batimentos cardíacos de Melissa. No dia seguinte, Trey pergunta para Melissa o motivo do término do seu relacionamento, e apesar de hesitar em responder, ela acaba desabafando dizendo que mesmo depois de 5 anos namorando, Carter nunca se importou com ela, e que até se esqueceu que ela tinha medo de altura, já que ele queria levá-la para escalar uma montanha. Ao ouvir isso, Trey lamenta por tudo que ela passou, e depois de comentar que teve uma ideia,
ele leva Melissa até uma parede de escalada, onde avisa que já está na hora de ela começar a enfrentar o seu medo de altura. Ao perceber que Melissa está assustada, o personal comenta que eles podem tentar outro dia, mas rapidamente ela avisa que está pronta para vencer o seu medo. Em seguida, vemos Melissa escalando a parede, e enquanto o personal a incentiva, ele simplesmente resolve soltar a corda de segurança da jovem. Nesse mesmo momento, Leslie aparece no local procurando pela amiga, e ao perceber que a jovem está escalando uma parede, ela fica muito preocupada, já que ela sabe que Melissa tem muito medo de altura. No entanto, Melissa rapidamente garante que está tudo bem, e quando Leslie avisa para o personal que a sua amiga está correndo perigo, Trey a ignora e continua incentivando a sua aluna até que ela chegue no topo. Em seguida, Leslie repreende a amiga por ter se colocado em risco por causa do personal, mas ao ouvir isso Melissa fica irritada, ressaltando que apenas queria vencer o seu medo de altura. Algum tempo depois, Melissa está na sua galeria quando Adam aparece dizendo que quer comprar o quadro que estava olhando no outro dia, e nesse mesmo momento, ele aproveita para confessar que não consegue parar de pensar nela. Em seguida, Adam pergunta se ela quer sair com ele, e sem perder tempo Melissa responde que sim, já que ela está muito interessada nele. Antes de ir para a academia na manhã seguinte, Melissa recebe uma ligação de Leslie pedindo uma carona para o trabalho, já que ela teve um problema com o seu carro. Ela então concorda em levar a amiga para o trabalho, mas isso acaba fazendo com que ela chegue atrasada na sua aula com o personal, deixando Trey muito chateado. Alguns dias depois, vemos Melissa saindo para jantar com Adam, e quando ele revela que também passou por um término recentemente, descobrimos que os dois possuem muitas coisas em comum. No entanto, quando ele acompanha Melissa até a sua casa, percebemos que Trey está dentro de um carro observando tudo. No dia seguinte, Melissa está se exercitando quando Trey começa a puxar conversa, e assim que ela comenta que teve um encontro na noite anterior, o personal finge que está surpreso, e ao perguntar se ela irá sair novamente com ele, a jovem rapidamente confirma. Alguns dias depois, vemos Melissa recebendo Ada na sua casa, e enquanto ele cozinha o jantar, os dois se conhecem um pouco melhor. Em seguida, eles começam a se beijar, mas quando os dois resolvem fazer aquilo, descobrimos que Trey está na sua casa acompanhando os batimentos cardíacos da jovem pelo aplicativo. Na manhã seguinte, vemos Melissa se despedindo de Adam para ir para a academia, mas nesse mesmo momento, ela acaba encontrando Trey lhe esperando do lado de fora da sua casa. Bastante surpresa, Melissa pergunta o que ele está fazendo na sua casa, mas quando Trey se explica dizendo que veio chamá-la para ir caminhando até a academia, ela rapidamente acredita. Em seguida, Adam aparece avisando para Melissa que ela esqueceu o seu telefone na cozinha, e depois que ela apresenta o seu personal para o namorado, a jovem resolve dar um beijo de despedida em Adam, deixando Trey muito furioso. Algum tempo depois, vemos Melissa correndo na esteira, e enquanto ela conversa com o seu personal sobre o seu novo relacionamento, Trey fica com muitos ciúmes e tenta mudar de assunto, mas ela não percebe e continua falando sobre o namorado. Bastante irritado, Trey resolve descontar toda a sua raiva aumentando a velocidade da esteira da jovem, fazendo com que Melissa acabe passando mal por se esforçar muito. Algum tempo depois, vemos Melissa na casa da sua melhor amiga, e enquanto as duas conversam na área da piscina, Leslie pergunta se ela se lembra de um cara bem esquisito que era afim dela na época da faculdade. E mesmo ressaltando que ele vivia lhe mandando corações de papel, a jovem não consegue se lembrar de quem ela está falando. Na manhã seguinte, Trey aproveita para pegar o celular de Melissa enquanto ela está se exercitando, mas nesse mesmo momento, ela recebe uma mensagem do namorado pedindo para se encontrarem. Se passando por Melissa, Trey responde a mensagem dizendo para se encontrarem na academia em 2 horas, e em seguida, ele bloqueia o contato do namorado da jovem. Algum tempo depois, vemos Melissa na sua casa bastante frustrada, já que o seu namorado ainda não entrou em contato, e enquanto isso, Adam chega na academia procurando por ela, mas rapidamente o personal avisa que ela não está no local. Em seguida, ele tenta ligar para a namorada, mas como a chamada vai direto para a caixa postal, ele resolve começar a treinar com a ajuda do personal trainer. No entanto, quando Adam começa a ter dificuldades para fazer supino, Trey aproveita para pegar o celular dele, apenas para bloquear o contato de Melissa. Em seguida, Adam começa a ficar cada vez mais sem forças para levantar o peso, mas antes que o rapaz tenha um acidente, ele consegue colocar a barra no suporte. Ele então confronta o personal por não ter lhe ajudado, e agindo de forma inocente, ele mente dizendo que apenas estava distraído por causa da música.
No dia seguinte, vemos o personal ensinando Melissa defesa pessoal, mas ele acaba deixando a jovem um pouco desconfortável com seus toques desnecessários. E é nesse momento que ela começa a desconfiar que tem algo de errado com ele. As coisas ainda pioram alguns dias depois, pois quando o personal descobre que Melissa ganhou meio quilo, ele faz questão de fazer um comentário maldoso sobre o assunto. Bastante constrangida com o comentário, Melissa fica furiosa com o novo comportamento do seu personal, e depois de discutir com ele, a jovem resolve abandonar a academia. Durante a noite, vemos Melissa chegando na sua galeria, mas nesse mesmo momento ela descobre que alguém destruiu todo o local, e bastante assustada, ela imediatamente liga para sua melhor amiga. No dia seguinte, Melissa está em casa quando Carter aparece para buscar o restante das suas coisas, e quando ele pede que ela mande o seu novo namorado parar de lhe mandar mensagens estranhas, a jovem fica muito surpresa. Assim que ele vai embora, Melissa conta para sua melhor amiga o que aconteceu, fazendo com que as duas decidam investigar se Carter está falando a verdade. Em seguida, Leslie consegue hackear todas as mensagens de Carter, e depois de confirmarem que ele estava falando a verdade, as coisas ainda pioram, já que elas descobrem que as mensagens estranhas foram enviadas do celular de Melissa. Enquanto isso, Adam vai até a galeria para conversar com a namorada, mas ele fica muito frustrado, já que ela não está no local. Em seguida, vemos Leslie avisando para Melissa que alguém pode ter hackeado o celular dela, e enquanto as duas conversam sobre o assunto, a jovem até desconfia do namorado, mas rapidamente ela se lembra que o seu personal vem agindo de forma estranha ultimamente. Ao ouvir isso, Leslie comenta que elas deveriam ir até a academia para encontrar provas, e quando Melissa avisa que precisa voltar para a galeria para resolver os problemas da invasão, Leslie decide ir sozinha até o local. Quando a jovem chega na academia, ela imediatamente vai para o escritório de Trey, sem perceber que ele está lhe observando. Ao mexer nas coisas do personal, Leslie encontra um fichário com fotos de todas as clientes dele, mas ao encontrar uma fotografia de um homem bem acima do peso, ela fica chocada ao perceber que é o esquisito que ficava mandando bilhetes na época da faculdade. E nesse mesmo momento, o personal aparece atacando a jovem. Enquanto isso, Melissa fica preocupada pela demora da amiga, e como a jovem não atende às ligações, ela resolve seguir o conselho de Leslie e começa a procurar no seu computador algum aplicativo que possa estar sendo usado para vigiá-la. Quando Melissa descobre que tem alguém acessando seu smartwatch pelo Wi-Fi da academia, a jovem se lembra do personal, e por isso ela rapidamente se livra do relógio. No entanto, Trey imediatamente percebe que Melissa não está mais usando o smartwatch, e ao descobrir que a jovem se livrou do relógio quando ela estava na galeria, ele resolve ir até o local. Algum tempo depois, vemos Adam chegando na galeria para conversar com Melissa, mas nesse mesmo momento, ele acaba sendo atacado pelo personal. Enquanto isso, Melissa resolve ir até a academia para procurar pela sua amiga, e depois de encontrá-la desacordada dentro do armário, ela vai até o escritório do personal e começa a ligar para a emergência. No entanto, antes que a jovem consiga encerrar a ligação, ela escuta Trey chegando no local, e por isso ela imediatamente abandona o telefone para fugir. Enquanto Melissa anda pelo local tentando se esconder, ela acaba encontrando seu namorado amarrado. Mas nesse mesmo momento, o personal aparece dizendo que está apaixonado desde a época da faculdade por ela, ressaltando que agora ela precisa se livrar do namorado para que eles possam ficar juntos. Ao ouvir isso, Melissa deixa claro que não quer nada com ele, e quando o personal declara que eles vão ficar juntos, ela dá um soco no rosto dele e rapidamente começa a fugir. Ela então se esconde em cima de um dos aparelhos da academia, e quando Trey começa a procurá-la, ele passa por debaixo da jovem, e é nesse momento que Melissa aproveita para dar um mata-leão no personal, até que ele acaba desmaiando. Em seguida, ela corre para soltar o namorado, mas não demora muito para que Trey apareça empurrando a jovem para longe, e depois de fazer Adam desmaiar, ele vai para cima de Melissa. No entanto, antes que o personal possa fazer algo, Melissa o desmaia com o halter, ao mesmo tempo que a polícia chega no local. Algum tempo depois, vemos Melissa com a sua melhor amiga na reinauguração da sua galeria, onde descobrimos que ela e Adam continuam juntos, e que o personal foi condenado a 5 anos de prisão. Quando Adam aparece entregando para Melissa as suas correspondências, Leslie fica preocupada ao perceber que Trey continua enviando corações de papel para a amiga, mas a jovem e o namorado não parecem se importar muito. O filme termina mostrando o personal dentro da cadeia, onde ele está produzindo vários corações de papel. E aí, gostou do filme de hoje?
Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!